Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre um tema muito importante e delicado, que é a questão do ataque às escolas. Para isso, nós convidamos aqui uma grande especialista nesse tema, que é a Thelma Vinha, que é doutora em educação, é professora da Unicamp, tem vários artigos, livros publicados nessa temática e várias formações aqui, talvez eu possa falar um pouco, né? Mas uma honra recebê-la aqui no nosso programa Realidades para discutir esse tema tão delicado que é o ataque às escolas. E eu gostaria, professora Thelma, de perguntar um pouco sobre o perfil desses meninos que atacam a escolas, né? Para você poder falar um pouco dessas pesquisas também que existem na área. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer dialogar com você, apesar do tema ser bem árido, né? O nosso grupo de pesquisa, tanto da Unesp como da Unicamp, ele tem desenvolvido estudos sobre problemas de convivência na escola, inclusive a violência. E nós atuamos em algumas escolas que foram atacadas com vítimas fatais, um processo de reconstrução, né? Ajudando naquela força-tarefa. E desde então, a gente tem também se dedicado a monitorar esses ataques. E o nosso objetivo principal era tentar entender por que a escola, né? De fato, nós tivemos, os nossos estudos demonstram que o primeiro ataque ele ocorre em 2001, né? E esse ataque de 2001, de lá para cá, assim, se nós formos pensar até 2022, foram 20 anos. Nós tivemos 15 ataques, mas nos últimos 20 meses, entre 2022 e 2023, nós tivemos 21. Então, houve um aumento considerável. E debruçando sobre esses dados, né, do estudo, que mostra esse grande aumento, quando a gente foi tentar encontrar quais são as causas, quais são os fatores, o perfil, a gente identifica algo que passa a ser característico. Então, não é um tipo de violência isolado, ele é um fenômeno com características próprias. E nessas características, nós encontramos, por exemplo, que esses ataques que nós investigamos são cometidos por estudantes e ex-estudantes, né? No Brasil, predominantemente, os ataques em escolas foram por estudantes e ex-estudantes. Dos 36, foram 36, né? Mas nós conseguimos identificar outros 3 com vítimas fatais por agentes externos, por outros que não são estudantes. Então, predominantemente são estudantes e ex-estudantes, né? Nós tivemos também 35 vítimas fatais, além de 5 estudantes que se suicidaram. E um dado que chama atenção é que desses ataques participaram 39 estudantes, porque 3 agiram em duplas. Então, só que são 17 ex-estudantes, 22 estudantes e 7 abandonaram a escola. Predominantemente, eles são muito novos, né? Nós temos quase 80% de estudantes menores de idade, né? Para você ter uma ideia, o mais novo tinha 10 anos e o mais velho 25. Quase 50% dos autores, eles têm entre 13 e 15 anos de idade. Daqueles que efetivamente cometeram ataque, todos são do sexo masculino. Se identifica meninas, mas no planejamento, em ataques desbaratados, mas que efetivamente cometeu no Brasil são meninos. Com exceção de 2 ataques, que é o de Realengo e de Poços de Caldas, todos eles eram brancos. E eles traziam muito concepções e valores opressores, assim, tipo misoginia, homofobia, concepções racistas, ideais nazistas, supremacia branca. Eles também apresentavam indícios de transtornos mentais variados que não foram identificados e que não foram tratados,
mas as pessoas geralmente imaginam, né, esquizofrenia, mas é muito mais uma ideia de sofrimento acentuado, né, de depressão, sinais clínicos de ansiedade, mas é importante a gente tomar muito cuidado para não estigmatizar, porque nós temos transtornos mentais, convivemos com quem tem, ninguém ataca a escola. Então, a questão principal reside nessa leitura que é racista, que é homofóbica, que é misógina do mundo. Eles também buscam notoriedade, né? Então, eles buscam muito serem reconhecidos. Eles não são os meninos populares da escola, eles apresentam isolamento social e eles também não têm perspectiva e propósito de futuro, sabe? É uma ideia de é, até morrer faz parte do plano, né? Então, o retorno a uma instituição que tem um significado relacionado à identidade, num ato brutal, está justamente em mudar aquela identidade, a maneira como aquelas pessoas o veem ou como ele acredita ser visto. Eles apresentam muito um gosto pela violência, assim, por exemplo, culto à arma, eles pousam carregando, faz post com foto, segurando faca, segurando arma, vestindo caveira. E duas últimas características é que esses adolescentes, eles são usuários de subculturas violentas, eles têm articulação com comunidades que a gente fala, comunidades mórbidas, que são com conteúdos violentos, com conteúdos tóxicos, com conteúdos nocivos, e isso de duas formas, tanto na superfície da internet, em perfis, como também em comunidades que você só entra quando você tem um link ou quando é autorizado pelo administrador. Então, servidores do Discord, comunidades de Telegram, Reddit. E a última característica também é que isso é importante, a escola é palco de sofrimento para todos os autores. Então, não é um fator único, mas são características que foram encontradas relacionadas ao perfil desses autores. Certo. Então, de alguma forma, a segunda pergunta que eu tinha é que se tem aumentado esses números, você já deu os números interessantes, né? Um aumento vertiginoso aí em pouco tempo, né? E foi havendo um crescendo, dá para dizer assim, e disparou nos últimos tempos ali. E é interessante, tem alguma conexão com movimentos que estão vendo extremistas de extrema direita na política, na sociedade, de pró-nazismos, coisas que foram pipocando também nos últimos anos, tem a ver com uma conexão com movimentos extremistas e negacionistas, etc., esse nível, que são mais armamentistas também com esse perfil. E pelo que eu entendi, o perfil não são de meninos pobres, né, esses atacantes, né, são classe média É, alta. isso, as suas duas colocações são muito pertinentes, né? Indo para a segunda, um primeiro fator importante assim é que quando a gente vai olhar para as escolas, a gente vê IDEB, vê infraestrutura, não tem nada na escola que justifica ou que diz por que essa escola e não outra, né? Para se ter uma ideia, das 37 escolas atacadas, porque apesar de serem 36 ataques, em Aracruz, o mesmo atirador ele invade duas escolas. Nós tivemos 17 escolas estaduais, 13 municipais e 7 particulares. Ou seja, poderia ser em qualquer escola, mas dessas 37 escolas, 83% dessas escolas, o nível socioeconômico das famílias é médio, médio alto e alto. Então, de fato, não são escolas de regiões muito vulneráveis, o que é coerente com o perfil também, né? Mas você traz uma questão importante com relação aos fatores de aumento, né? Porque uma das coisas que nas discussões a gente encontra sobre as razões, porque nunca é um fator único, são vários fatores, né, associados, mas algo que chama atenção é uma cultura de violência, ou seja, um ecossistema de ódio formado por lideranças, portais de comunicação, por redes sociais, que mobilizam muitas pessoas. Então, discursos conspiratórios, de guerra, de conflitos, de inimigo, então, isso é chamado até terrorismo estocástico, que é um discurso social que ele encoraja, direto ou indiretamente, atos agressivos. Então, a gente vê, por exemplo, o pastor Valadão falando que
deixando claro que a gente tem que fazer alguma coisa com relação aos homossexuais, né? Outra coisa, assim, ver, se incentiva a armas. A arma é um fator significativo, não só para a existência de mais ataques, né? Mas também é um fator significativo para o aumento da letalidade. Para se ter uma ideia, nós tivemos 35 mortes. Dessas 35, 33 foram com armas de fogo, né? Então, a cultura armamentista colabora, e voltando só na questão do ecossistema de ódio, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, até 2017, tinha por média de 7 a 15 tiroteios em escola por ano. A partir do governo Trump, que é 2018, eles começam a subir. Em 2022, eles chegam a 46 por ano. Nós também temos o grupo social, comunidade, família, amigo, por exemplo, que quando valoriza preconceito, discriminação, uso de força, de agressão, né? Além disso, nós tivemos, junto com tudo isso, uma escola sem partido, uma forte exposição das escolas, uma pressão da escola, em que a discussão política era compreendida como partidária. Então, as escolas se ressentem com essa perseguição, com essa quase censura, né? E eles deixam alguns temas fundamentais, né? Temas relacionados a políticas, direitos humanos, né? História fora da escola. E quando, num período de muita tensão, então, quando a escola é atacada desse jeito, todo mundo sofre, a sociedade sofre, porque esses jovens, diante dessas pressões, dessas tensões políticas, desse ambiente hostil, eles discutiam, levavam as coisas para onde? Para o grupo de amigos, para a família, para o WhatsApp, né? Nós também podemos trazer a questão da pandemia, então houve uma imersão online e aí há um adoecimento, os jovens são particularmente afetados porque os jovens eles têm o que a gente chama algo fundamental para eles são os laços fracos, que é aquela pessoa assim, que não é um amigo, a família, mas o futuro, o crush, paquera na escola, o zelador, outros amigos, que amplia, vão ampliando o mundo dele. E eles foram se sentindo cada vez mais sozinhos, isolados, e uma imersão online muito forte, né? E quando isso gerou também um adoecimento mental, né? Não para todos, mas afeta psiquicamente, pelo menos, muitas pessoas. E queria também trazer que, quando volta a abertura das escolas, há um aumento da violência escolar, que ele é típico do trauma social, do trauma coletivo, quando você regula menos impulso, você tem menos paciência, né? E duas coisas eu acho que soma isso: o aumento da vulnerabilidade social, porque a insegurança financeira ela é um fator de adoecimento, porque mesmo que você tenha o nível socioeconômico das famílias médio, médio alto, individualmente esses meninos, alguns dados mostram que alguns deles eles não tinham perspectiva de futuro com relação a um nível, uma vida melhor, a um emprego melhor. E queria trazer por último uma questão da escola que houve muita, nos últimos anos, a ênfase é uma escola de resultados. Uma escola de resultados, todo mundo quer que crianças aprendam, né? Que jovens estudantes aprendam, mas a qualidade do clima, da convivência escolar, ele era muito vista como meio para a melhoria de desempenho, e não pode ser. O clima, a convivência, ele tem que ser fator por si mesmo, né? Então, de função social da escola. Então, tudo isso somado contribui para isso que aconteceu. Muito bom, muito boa análise, muito importante esse tema. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Já voltamos a conversar sobre esse tema do ataque nas escolas, né, com a professora Thelma Vinha, doutora em educação, professora da Unicamp, especialista brasileira no tema. Voltamos já já. Estamos de volta no programa Realidade, discutindo o delicado tema do ataque às escolas, com a professora especialista brasileira, Thelma Vinha, doutora em educação, professora aí também já há muitos anos, né, na Unicamp.
Ela falava das causas, é muito importante isso, né? Ela vai trazendo possíveis causas ali, levantou várias causas importantes desses ataques, né? Talvez tenha mais alguma coisa também, mas ela é especialista na questão do clima escolar, olhar essa visão do clima, do ambiente. Como é que é isso, professora Thelma? É, o, como eu coloquei anteriormente, todos, sem exceção dos jovens que atacaram a escola, eles relatam situações de sofrimento. A gente nunca pode dizer que as situações de sofrimento na escola que eles trazem é a única razão, mas isso é mais um fator associado que motiva os ataques. E, de fato, quando, por exemplo, a questão dos problemas de convivência, eles ocorrem mesmo nas escolas e a gente percebe uma incidência cada vez maior. E quando se trata de adolescentes, é algo muito comum eles viverem, porque assim, quantos pequenininhos pedem ajuda para os adultos? Os adolescentes não relatam mais os seus problemas de convivência para os adultos, que a intervenção dos adultos muitas vezes piora o problema de convivência. Então, piora o bullying. É comum quando se conversa com os diretores, eles dizem, mas eu não sabia que ele sofria bullying. Eles não sabem mesmo. Porque, por exemplo, pegando só o exemplo do bullying, sem falar dos demais problemas de convivência, o bullying ele é algo que ocorre entre pares, ele é uma violência repetida, ele gera muito sofrimento, ele é intencional. Existem plateias, espectadores entre os estudantes que assistem, mas ele é escondido dos adultos, ele não é escondido dos pares, mas é dos adultos. Então, essa experiência, por exemplo, como ela não é identificada, os adultos não são preparados para lidar com isso na escola, ela é um dos fatores de sofrimento. Então, do mesmo jeito que a escola pode ser um cenário de violência, de sofrimento emocional, ela também pode ser um espaço privilegiado para a prevenção dessas violências, para proteção, para promoção do bem-estar, como muitas escolas já ocorrem, né? Mas para isso é preciso cultivar um ambiente e não basta senso comum, não basta boa intenção, é preciso um preparo muito sólido, porque essas questões, assim como a sociedade, elas estão complexas demais para a gente lidar com base no senso comum, né? Essa questão da construção do sentimento de pertencimento, relações de confiança, de apoio mútuo. Então, o que que a gente sabe, né, a partir dos programas que a gente implementou, da análise de pesquisas na literatura, é que programas nessa área você precisa de, ou políticas de procedimentos dentro das escolas que são coordenados e complementares. Então, ação pontual, por exemplo, projeto racismo, projeto anti-bullying, eles não são eficazes, né? Então, transmissão não é eficaz. Aquelas plataforma online em que você faz curso massivo, ela também não é eficaz. Quando a gente fala não é eficaz, é no sentido de transformar a cultura da escola, uma cultura, às vezes, de violência, para uma cultura de cuidado, de pertencimento, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, plataformas, cursos de formação, eles podem mudar indivíduo, mas não muda coletivo da escola. E mudança de cultura, ela implica em mudança de coletivo. Então, você precisa de procedimentos diversos. Então, por exemplo, desde atuar de mudança de relação, implantação de assembleias, mediação de conflito. Então, não pode ser um ou outro, mas são várias ações coordenadas. Além disso, se atua com atenção. O que que seria isso, né? Atenção a escola aprende formas de lidar quando a violência está instaurada. Por exemplo, método de preocupação compartilhada para lidar com o bullying, círculos restaurativos para poder lidar com violência. Então, procedimentos de atenção. Procedimentos de promoção é quando você atua para promover saberes socioemocionais, para promover, por exemplo, discussões éticas, análises sobre os diversos valores em determinados problemas. Tem também procedimentos de prevenção, prevenção do bullying, da violência, do racismo, das discriminações, e muitas vezes algum tipo de segmento para você ver se aquelas violências estão diminuindo, né? Então, aquilo está sendo eficaz. E aí isso demonstra, veja, que a intervenção não é simples, a mudança não é simples. Você precisa de políticas de fato, programas de convivência que a gente fala que são proativos e não reativos como é o que foi feito. Foi muito feito reação, e as reações a isso, elas implicam insegurança,
policiamento na escola, manuais e protocolos, e que são muito pouco eficazes, não só para evitar esse tipo de ataque, como para construir um clima escolar protetivo, né? Então, a escola ela pode planejar a qualidade da convivência como comunidade, como um processo de emancipatório, mas não é emancipatório do indivíduo, mas do coletivo, né? Só que nós temos uma formação nessa área muito restrita e geralmente o que se vê é atuando com ilhas de excelência. Então, você tem escolas muito boas, mas nós precisamos de um avanço de rede. Então, por exemplo, países como Chile, Colômbia, Espanha, eles têm políticas públicas na área da convivência que tem muito que melhorar, mas o Brasil ainda não tem. Então, o Brasil é um país de boas leis, mas que nem sempre isso se traduz em políticas, em implementação que chega no chão da escola. Então, esses programas, essas políticas, ela tem que atuar numa via que é interpessoal, que é a mudança da qualidade das relações, ela tem que atuar numa via institucional, que é a implantação dos procedimentos, como eu coloquei, né? Por exemplo, assembleias, mediação de conflito, equipes de ajuda, mapeamentos para ver quem está isolado, quem pode ser um cuidar do outro. Adolescentes, por exemplo, que as equipes de ajuda são grupos de adolescentes que eleitos pelos pares que passam por formação e passam a atuar em conjunto, protegendo, incluindo os excluídos, né? Sendo procurado quando alguém tá, algum jovem está com problema. Então, qualquer política nessa área tem que atuar interpessoal, né? Mudança dessa qualidade, comunicação não violenta, preparo para esses professores lidarem com problemas de convivência, institucional, que eu falei, e a última é curricular. A via curricular é aquela via em que essas questões elas têm que ser objeto de conhecimento, conhecimento tanto para os profissionais da escola, como conhecimento para os estudantes. Então, não é transmitido, mas é discutido, é pensado, é debatido. Então, desde atividades de expressão de sentimento até relações étnico-raciais, discursos de ódio, convivência ética online. Então, essa construção da cultura do diálogo, do cuidado e da participação, ela tem que se traduzir em ações efetivas. É formação com transformação e suporte. Suporte significa que só as secretarias formando não vai ser suficiente, porque é na hora que as escolas implantam que elas vão se deparar com muitas dificuldades, e aí tem que ter o suporte para elas não desistirem. Por isso que a gente diz em políticas. Muito bom ver uma visão maior, uma visão macro, né? Você falando, me lembrei muito aqui da nossa política municipal de 2019, de justiça restaurativa, cultura de paz, que a gente fez, né? O Rede Restaurativa, a universidade, espaço que eu coordeno junto com a prefeitura, tornamos uma política municipal, e a grande preocupação é essa. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais da importância desse aspecto da justiça restaurativa, dentro disso que você falou, não como uma coisa só pontual, né? Fazer uma mediação específica, mas um paradigma, uma visão, uma conexão com todos esses autores, a gente chama, persegue muito a ideia de sinergia, né? E outro aspecto que você falou também da a importância dos aspectos vivenciais e não só da transmissão. A justiça restaurativa, ela, a gente, na escola, né, esse programa que você traz, que ele tem um, um impacto grande no sentido de que as práticas restaurativas, elas é a concretização de alguns princípios da justiça que implica numa mudança de concepção de justiça, de concepção de valores, né, de concepção de vida, de filosofia mesmo de vida. E muitas vezes a dificuldade que se tem é que eles entram de uma maneira isolada na escola sem a devida importância. Às vezes acontece de vir, por exemplo, agentes externos atuando. E é mais do que isso, as práticas restaurativas, a maneira de se comunicar diferente, a ideia justamente dos círculos de paz, círculos restaurativos, por trás tem toda uma concepção de restauração de vínculo, de tratamento de conflitos diferenciado e que muda quem eu sou, como eu me relaciono, como eu lido com o outro, quando eu vejo o outro. Então, sem dúvida, inclusive, professor Marcelo, uma coisa que é importante, assim, às vezes a gente começa até com
com técnicas na escola, porque o que a gente viu é que às vezes você dá a concepção ela vem a partir do momento que eu consigo algumas ferramentas e começo a ter resultado. E a partir dos resultados é que você vai refletindo por trás para substituir a técnica pelos princípios que ajudam as pessoas não só naquelas situações, mas nas relações como um todo. Então, é muito interessante que ela não pode entrar de uma maneira isolada. Ela tem que ser pensada, de fato, como algo que se insere na cultura, que se insere nas práticas, né? Porque, do contrário, a gente vai ter muito pouco êxito. E o problema não está na justiça, nas concepções, etc., mas muitas vezes daquilo ficar periférico e não algo que vai, a gente fala, embebendo a instituição. A instituição tem que ser embebida. Acontece que esse processo ele tem que ser paulatino. Os estudos nessa área, eles mostram que você demora, às vezes, 5 anos para gerar uma transformação dentro dessa área de uma escola. Então, programas massivos, pacotes que chegam, precisam ser vistos de uma maneira muito crítica, porque dificilmente eles transformam valores, princípios, concepções que se traduzem nas ações. Muito bom, professora Thelma, um assunto super importante, né? E que bom trazer alguém que tem uma compreensão profunda dessas dimensões, trazendo aí causas, trazendo, né, tantas um rol de soluções para a gente poder investigar nesse momento tão delicado. A gente tem visto um momento também, né, de ataques ali no Oriente Médio, outros lugares, um peso, uma situação pesada no mundo, né? Questões de extremismo, extrema-direita, etc. E aí a importância de a gente confiar e buscar cada vez mais esses aspectos da cultura de paz, da pacificação, essas novas compreensões, esses paradigmas, essas tecnologias mais profundas, né? Recomendamos, então, que o nosso telespectador possa ir atrás, né, da própria rede social, das obras, né, dos trabalhos da professora Thelma Vinha, e se interessar nesses temas aí principalmente a questão mesmo da justiça restaurativa na escola e outros meios também, né? E também qualquer coisa tem o nosso Instagram do programa, também lá, o programa Realidades. E infelizmente chegamos ao final do nosso tempo, né? Agradecemos muito, então, a presença da professora Thelma Vinha, que é doutora em educação, professora da Unicamp, especialista e escritora nesses temas que a gente trabalhou agora especialmente, né? Conversando com a gente, então, no tema ataque às escolas. Obrigado, professora Thelma, e a todos, e até a próxima.